Em Êxodo 36, 1. Então o na sombra da força e o tenda do meu pai, e todo homem sábio de coração, em quem salvação pôs sabedoria e discernimento. Aqui, ó, eu comentei anteriormente que esse sábio de coração, ao meu ver, é uma pessoa que tem Deus, o Salvador, no coração. Porque sábio de cabeça, sábio da noção é uma coisa, e sábio de coração é outra. E E vemos em Provérbios, pela forma que Provérbios lida com a palavra sabedoria, que ela aponta muito ao Cristo, que ele dá certos comportamentos à sabedoria que o Cristo faz no Novo Testamento. Então, isso aponta para que sábio, de fato, sábio de coração é alguém com Deus, o Salvador, Jesus Cristo, salvação no coração. Em quem salvação pôs sabedoria e discernimento. Esse discernimento, ele também é assimilação, é quando você assimila uma coisa com a outra. Ao meu ver, isso tem a ver com essas conexões que são feitas, que tem a ver com o mundo, que tem a ver com os encaixes de todas as coisas, do funcionamento das coisas. Para conhecer a fazer todo o trabalho dos serviços. Aqui de fato são duas palavras diferentes. Serviço tem uma ligação com a questão de labuta, de trabalhar a terra, de lavoura, que é, ao meu ver, o trabalhar da terra do corpo, né, que nós trabalhamos essa terra aqui. Então é o trabalho de servir, de fazer, ah, de trabalhar a nossa carne no sentido de buscando o Salvador e não, por exemplo, academia, mas fazer esse trabalho de purificação do corpo, no sentido espiritual, através da oração e de tudo. E aqui, ó, fazer todo o trabalho do serviço do puro. E quem seria o puro? O puro seria a pessoa que busca purificação. Nas traduções tradicionais, aqui vai ser a palavra santo, tá. Eu não concordo com a palavra santo, porque se você fazer a trabalho do serviço do santo, no nosso idioma, a palavra santo ela tomou uma outra proporção que não é a proporção bíblica, porque a palavra santo, ela simplesmente significa puro. Então, aqui faz um duplo sentido, que é a pessoa que está puro. E como que a pessoa fica pura do ponto de vista bíblico? Através da busca, através do revestimento com o sangue do Cristo, né, que eles chamam expiação, mas eu falo que a palavra de verdade não é expiação, é revestimento, porque você fica revestido do sangue. Então é nesse sentido. Então, se a pessoa que busca o Salvador, salvação de todo o coração é o puro, quem seria o puro dos puros? O puro dos puros seria Jesus, salvação, Cristo. Então vamos lá. Em quem salvação pôs sabedoria e discernimento para conhecer a fazer todo o trabalho do serviço do puro. Fizeram conforme tudo o que salvação apontou. Lembrar que salvação é a minha tradução da palavra Yahweh, Jeová, Jeová, e aquela palavra Senhor toda em maiúsculo. E aqui são nomes traduzidos. O tirado, que é o nome de Moisés, traduzido, chamou-o na sombra da força e o tenda do meu pai, e todo homem sábio de coração, em cujo coração salvação pôs sabedoria. Aquela conexão que eu falei. Colocar sabedoria no coração, ao meu ver, é salvação. Todo aquele que o coração dele o levou a se aproximar do trabalho para fazer ele. Eles pegaram da frente do tirado todo o levantamento que os filhos do persistiu com o grande pastor trouxeram para o trabalho do serviço do puro, para fazer ele. E eles continuaram a trazer a ele entrega voluntária de amanhecer em amanhecer. Lembrando que, ó, é entrega voluntária, você tem que querer. Ao meu ver, não é simplesmente aceitar, é querer. E nós vemos e nós vimos e nós vamos ver que é sempre quando o seu coração te move, não quando você é pressionado por uma questão social a dar e essa coisa toda. Todos os sábios que faziam qualquer do trabalho do puro vieram, cada homem a partir do trabalho dele que eles faziam. E eles disseram ao tirado, dizendo: o povo multiplica em trazer mais do que o suficiente para o serviço do trabalho que a salvação apontou para fazer.
no sentido simbólico, qual que é o serviço do trabalho que a salvação apontou para fazer, esse processo de purificação. O que que o Cristo fala quando perguntam para ele o que que o Salvador quer que seja feito? Que confie naquele em quem ele o enviou, né? Então, se você confia no que o tirado faz, nessas coisas aqui, se encaixa dessa forma também, porque isso aqui são coisas que apontam para o funcionamento da purificação da pessoa, de forma bastante simbólica aqui. O tirado apontou, e eles fizeram uma voz cruzar pelo acampamento, dizendo: que nenhum homem ou mulher faça mais trabalho para o levantamento do puro. Então o povo foi travado de trazer, e o trabalho foi suficiente para eles, para todo o trabalho, para fazer ele, e sobrou. Por que foi travado? Em muitas das traduções tradicionais, aqui vai estar parou. Então o povo parou de trazer. Mas parar de trazer seria a atitude partindo do povo, mas o povo foi travado, eles foram proibidos de trazer mais. Então eles queriam continuar. E por que que isso é importante fazer essa diferenciação? Porque demonstra que eles queriam continuar dando, mas não, basta. Tá? Então isso aqui, colocar parar aqui, ao meu ver, descredibiliza o povo que queria continuar dando mais. Todo sábio de coração, entre os que faziam o trabalho, fez a moradia com 10 lonas de linho branco retorcido, e azul céu, e púrpura, e verme do vermelho escarlate. Tá, eu gosto sempre, pelo menos, que aparecer isso aqui tocar nesse assunto. O verme do vermelho escarlate é uma minhoquinha que ela morre para que os filhotinhos dela comam o corpo dela, e ela é vermelha, né? E isso tem várias aplicações, porque é o que acontece, é o que ocorre no Cristo também, porque ele morre para que nós possamos comer do corpo dele, de tudo que ele fez, de tudo que ele falou, né? Ó, é interessante porque é vermelho, e nós vamos lembrar que nós somos revestidos pelo sangue do Cristo, que o sangue do Cristo é de que cor? Vermelho. Então aqui tem muita simbologia por trás dessa uma palavrinha que, ao colocar apenas vermelho ou carmesim, distancia desse simbolismo muito interessante. Ele fez elas com sentinelas de trabalho de calculador. Sentinelas são querubins. A tradução da palavra querubim é sentinela. Dizem que tem toda uma hierarquia de anjos e balela, tá? Sentinelas, em nenhum lugar da Bíblia fala desse tipo de hierarquia. E a palavra anjo, ela significa informante ou trabalhador. Então, falar que existe uma hierarquia dos informantes, dos trabalhadores, talvez entre os informantes e os trabalhadores. Aí, até certo ponto, sim. Mas que existe uma hierarquia entre sentinelas e os informantes, né? A meu ver, é papo para boi dormir. Ele fez elas com sentinelas de trabalho de calculador. Então foi feitos a modo de cálculo. Aqui está bem literal. Ele fez elas com sentinelas de trabalho de calculador. Então o trabalho foi todo calculado. Eu deixei literal. O comprimento de cada lona era de 28 antebraços. Aqui, ó. Lona, em várias traduções aqui vai estar cortina, mas tem outra palavra para cortina. E essa aqui dá-se a entender que é mais próximo à questão de uma lona. Até porque ela tem olhares e coisa, então, e ela é mais pesada, no sentido. Nós vamos ver aqui. Era de 28 antebraços. Esse antebraços vai estar nas traduções tradicionais como côvados. Tecnicamente, côvado você pode falar, côvado é um antebraço. Tá, mas quem está lendo, eu não sabia o que que era um côvado, tá? E que era medido à base de antebraços. E a palavra usada é literalmente antebraços. Então não tem porquê, não vamos colocar antebraços aqui, vamos colocar côvados, porque tecnicamente. Não. É a palavra usada para antebraço, então é antebraço. E a largura de 4 antebraços para cada lona, uma medida só para todas as lonas. Ele conectou 5 lonas, uma a uma, e 5 lonas ele conectou uma a uma. Ficou repetitivo? Ficou. Mas o texto está dessa forma.
está literalmente palavra por palavra, tá? É repetitivo aqui e é repetitivo se você pegar o idioma tradicional, o idioma original desse versículo. Então, se tá lá, tá aqui. Dá para entender? Dá. Então, ele fez olhares de azul céu na borda de uma lona, na extremidade da conexão. Aqui. Tem muitos lugares que vai estar apenas azul, mas azul é muita cor. Então, mais especificamente, é o azul céu. Eu fui a fundo para ver o bichinho, para ver a coisa toda, e é azul céu. Na extremidade da conexão. Assim ele fez na borda da lona da ponta, na segunda conexão. 50 olhares ele fez em uma lona, e 50 olhares ele fez na extremidade da lona, que é na segunda conexão. Os olhares estavam recebendo uma a uma. Ele fez 50 ganchos de ouro e conectou as lonas, uma a uma, com os ganchos. E a moradia foi uma. Ele fez lonas de cabras como tenda sobre a moradia. Ele fez 11 lonas. O comprimento de cada lona era de 30 antebraços, e a largura 4 antebraços para cada lona. Uma medida só para as 11 lonas. Ele conectou 5 lonas à parte e 6 lonas à parte. Ele fez 50 olhares na borda da lona, na ponta da conexão, e ele fez 50 olhares na borda da lona que conecta a segunda. Ele fez 50 ganchos de cobre para conectar a tenda, para ela ser uma. Agora, todas essas conexões, tudo isso aqui, tem várias ligações simbólicas de o que seriam esses ganchos e a tenda para ser uma cobertura. Ao meu ver, isso aqui tem a ver com, assim, de forma bastante abrangente, de como também tudo seria uma coisa só, de quando juntasse o Antigo Testamento, os do Antigo Testamento, as pessoas do Antigo Testamento que buscaram o Salvador e as pessoas do Novo Testamento que buscaram o Salvador de coração, né? Como se fosse um. Então, tem um encaixe muito simbólico a cada coisa, a cada número, porque cada número tem um significado, tem uma palavra por trás dele, que às vezes eu entro em detalhes, mas aqui eu não vou entrar novamente, mas cada pouco eu entro. Ele fez uma cobertura para a tenda de peles de carneiros em vermelho solo, e uma cobertura de peles de texugo por cima. Ele fez as pranchas para a moradia de madeira de acácia espinheira, que ficavam em pé. 10 antebraços era o comprimento da prancha, e um antebraço e meio a largura de cada prancha. 2 mãos para cada prancha, alinhadas uma a uma. Assim ele fez para todas as pranchas da moradia. Ele fez as pranchas para a moradia. 20 pranchas para o lado da região seca, na direção da direita, que é o sul. Ao sul tinha uma região seca. Essa região seca é Negev. Porque à direita, nós consideramos o sul para baixo. Mas, nessa época, media-se as direções olhando para onde o sol nasce. E se você olha para o sol onde o sol nasce, o sul está à direita. E ele fez 40 bases de prata abaixo das 20 pranchas. 2 bases abaixo de cada prancha para as 2 mãos dela. E 2 bases abaixo de cada prancha para as 2 mãos dela. Ficou repetitivo? Ficou, mas é o que está escrito lá. Eu poderia colocar um cada aqui e tudo bem? Poderia, mas se dá para entender e eu posso deixar literal, então eu deixo literal com entendimento. E para a segunda lateral da moradia, para o lado escondido, ele fez 20 pranchas. O que seria o lado escondido? O lado escondido é o norte. Por que o lado escondido é o norte? Porque eles estão acima do Equador. Então, por onde o Sol passa, esse é o lado que não pega Sol, porque o Sol passa na frente, pega na parte sul. Então é por isso que se chama lado escondido, porque é o lado da parede em qual o Sol não bate. Então, todo lugar que tiver norte, eu vou ter como lado escondido. Por quê? Ah, por que você simplesmente não coloca norte? Eu simplesmente não coloco norte porque é escondido a palavra lá. A questão é escondido.
Norte é uma interpretação de o que seria escondido, nesse sentido. Então, como? E tem uma questão por trás da simbologia disso tudo, da moradia, de ter o lado escondido, e tem muita coisa aqui, né? Tem muito símbolo por trás de muito símbolo no levantamento disso aqui tudo. Mas eu não entro nesse, pelo menos não ainda. E para a segunda lateral da moradia, para o lado escondido, ele fez 20 pranchas, e as 40 bases delas de prata, 2 bases abaixo de cada prancha, e 2 bases abaixo de cada prancha. E para a traseira da moradia, para o mar, ele fez 6 pranchas. Aqui, ó, lembrando que se você está virado ao sol, a traseira é o oeste, porque virado ao sol é o leste, então a traseira é o oeste. E a palavra mar, ela também é usada como oeste. Por quê? Porque ao oeste deles é o mar. Então, aonde tiver para o oeste nas traduções tradicionais, aqui vai estar para o mar. E ele fez 2 pranchas para os cantos da moradia, na traseira. Elas eram geminadas por baixo, e juntas eram íntegras na cabeça delas, para uma argola. Assim ele fez para as 2, para os 2 cantos. Eram 8 pranchas e as bases delas de prata, 16 bases. 2 bases abaixo de cada prancha. Ele fez travessas de madeira de acácia espinheira, 5 para as pranchas de uma lateral da moradia, e 5 travessas para as pranchas da lateral da moradia, e 5 travessas para as pranchas da moradia para a traseira, para o mar. Está repetitivo? Sim, mas é o que eu falei, está literal. Ele fez a travessa do meio atravessar no meio das pranchas, de ponta a ponta. Ele folheou as pranchas com ouro e fez as argolas delas de ouro, casas para as travessas. E ele folheou as travessas com ouro. Ele fez o rompedor de azucel. Rompedor é aquele famoso véu. No Novo Testamento, onde fala assim, o véu foi rompido, o véu se rompeu. Essa palavra véu, quando você joga ela no Antigo Testamento, é rompedor. Tem outra palavra do Antigo Testamento que é usada para véu, como, por exemplo, quando o oração, que é Judá, estava no caminho e ele encontrou uma mulher fornicadora, ela estava vestindo um véu, e aquela palavra é usada para véu, e não é essa mesma palavra aqui. Então, essa mesma palavra aqui significa rompedor. Então, o véu do templo não é a mesma palavra dos outros véus comuns que são usados no rosto. O véu do templo é rompedor. Ele fez o rompedor de azucel, e púrpura, e verme do vermelho escarlate, e linho branco retorcido. De trabalho de calculador ele fez ele, com sentinelas. Ele fez para ele 4 pilares de acácia espinheira, e folheou eles com ouro. Os ganchos deles eram de ouro, e ele derramou para eles 4 bases de prata. Ele fez uma cobertura para a abertura da tenda, de azucel e púrpura, e verme do vermelho escarlate, e linho branco retorcido, trabalho de bordador. E os 5 pilares dela, e os ganchos deles, e ele folheou as cabeças deles, e as faixas deles com ouro, e as 5 bases deles eram de cobre. Êxodo 37. E o na sombra da força fez a caixa de madeira de acácia espinheira, 2 antebraços e meio o comprimento dela, um antebraço e meio a largura dela, e um antebraço e meio a altura dela. E ele folheou ela com ouro limpo, por dentro e por fora, e fez para ela uma distinção de ouro ao redor. E ele derramou para ela 4 argolas de ouro nos 4 pés dela, 2 argolas numa lateral dela e 2 argolas na segunda lateral dela. E ele fez partes de transporte de madeira de acácia espinheira, e folheou elas com ouro. E ele enfiou as partes de transporte nas argolas, nas laterais da caixa, para levar a caixa.